Olá, doutores e doutoras do segundo período de Direito da FACIC. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos para a nossa última aula desse semestre. Olha como é que passou rapidinho. Vamos fechar agora a teoria geral da pena, vendo na data de hoje sobre fases da execução da pena, regimes prisionais, sobre progressão, regressão, detração, remissão e outros institutos. Então aí fechamos a matéria da teoria geral da pena. E vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos iniciar já vendo o seguinte: importantíssimo. Sempre, sempre. Nós começamos o estudo da teoria geral da pena e vamos concluir lembrando por que se fixa a pena? Qual a razão de se fixar uma pena? Quais são as finalidades de uma pena? Elas são três: a retributiva, a preventiva e a ressocializadora. Então, tem que servir a pena para ser uma resposta do Estado à violação da norma, tem que servir também para prevenir a prática de crimes pelo próprio delinquente ou também, né, e também pelos demais membros da sociedade, né, para que eles vejam que toda vez que há uma violação da norma penal, há uma resposta. Fiz um cortezinho que passou um caminhãozão aqui, ó. Tá longe, não dá para ouvir o barulho dele. Mas vamos lá. Então, a pena ela tem que servir para quê? Para dar uma resposta social, né? Mostrar que o sujeito vai pagar de alguma forma, né? Uma retribuição que o Estado lhe dá em razão do mal que ele praticou, o mal social. Tem que servir para prevenir a sociedade, tem que servir também para que a sociedade não faça essa conduta, para que o próprio sujeito não venha fazer. Então, além disso, essas duas primeiras, a finalidade retributiva e a preventiva, estão previstas no caput do artigo 59 do Código Penal, que tem a rubrica fixação da pena. Mas tem uma terceira e muito importante finalidade da pena, que é a ressocializadora. Lembre-se que o sistema penal brasileiro, ele é todo mundo que entra, sai. A gente já viu que não pode ter uma pena de morte, não pode ter pena de prisão perpétua. Então, as pessoas entram e saem por ele. E a ideia é que entrem de uma forma e saiam melhores do que entraram. Então, essa é a ideia, esse é o propósito. Estão aí as finalidades da pena. Então, a condenação à pena de prisão, ela limita apenas o sujeito a perder seus direitos de locomoção políticos, né? Os demais devem ser preservados, como saúde, integridade física, né? Numa interpretação mais extensiva, perde-se também, de certa forma, o direito à privacidade. Inclusive, eu li recentemente num voto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele trata justamente sobre isso, sobre esse direito de privacidade que o preso teria, né? Então ele é relativizado em razão da aplicação da pena, ok? Então não pode ter pena no Brasil, como nós já sabemos, é proibida a pena de morte e de prisão perpétua. Elas são vedadas no Estado Democrático de Direito, porque não vão atingir a finalidade ressocializadora e estão bem mais ligadas à vingança do que propriamente à justiça. Eu sei que alguns dos doutores, né, alguns colegas possam discordar, respeito às divergências. No entanto, esse é o entendimento que prospera dentro de um Estado democrático de direito. Mas veja, não é simplesmente ter pena perpétua, é ter pena de caráter perpétuo. A vedação é muito ampla. Então o sujeito não pode ser punido, ficar com essa punição de maneira ad eterno. Tem que ter um limite para essa punição. Então, daí o que está estabelecido aqui, como os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pois bem, então, para que isso ocorra, já que no Brasil há um sistema prisional, aqui há um cumprimento de pena que alguém entra e alguém sai, há que se estabelecer um limite para esse cumprimento de pena. E esse limite é estabelecido pelo artigo 75 do Código Penal, que até o ano passado, até 2019, tinha um limite de 30 anos. Presta atenção agora, pessoal, ó, mudança recente, o pacote anticrimes, que é a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora, né, foi publicada no final, foi sancionada no final de 2019 e começou a entrar em vigor agora em janeiro de 2020, ela ampliou esse tempo máximo de cumprimento de pena para 40 anos. Então, ó, pessoal das outras turmas que está assistindo essa videoaula, que eu sei que o pessoal do terceiro assiste, pessoal do sexto, pessoal do décimo,
Lembre-se que antes eu fazia essa mesma aula e chegava nesse ponto e dizia a vocês que havia um limite de 30 anos, agora não é mais, 40. Né? Então, esta é a regra. Quando o professor fala que essa é a regra, você já guarda uma perguntinha para fazer daqui a pouco. Então, tem exceção, né? Isso. Então, em regra, o limite de pena é de 40 anos. Como é que funciona isso? Veja o parágrafo 1º do artigo 75 do Código Penal. Quando o agente for condenado por penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. Interessante, como é que funciona isso? Então, o sujeito está lá, ele é condenado, transita em julgado a condenação, ele começa a sua execução. Essa execução ela pode até começar, de certa forma, antes, né, depois dependendo se o sujeito foi preso preventivamente e não lhe foi dado o direito de apelar à liberdade, ele já vai entrar na fase de execução. Né? Então, esse tempo que ele vai ficar preso vai ser computado para a sua pena. A gente vai estudar isso mais adiante, ainda hoje, nessa mesma videoaula. Né? Mas vejam só que interessante. Ele está lá cumprindo pena, de repente vem uma condenação de um outro processo que corria, porque os processos não correm ao mesmo tempo, vocês sabem disso, né? Um processo, por exemplo, pelo juizado especial corre bem mais rápido que pelo rito sumário, pelo o rito ordinário, né? E um processo pelo rito ordinário corre naturalmente mais rápido do que um processo, por exemplo, pelo tribunal do júri, pelo rito especial do júri, né? Então, vejam, um crime de tráfico de drogas tem um rito próprio. E aí o que acontece? Essa tramitação ela pode variar. Também varia de acordo com a comarca. Né? Às vezes, o crime aconteceu, dois crimes que acontecem na mesma data, as denúncias são recebidas na mesma data, né? Mas tem tramitações diferentes, porque depende do volume de trabalho que tem as comarcas. Né? Então, aí há algumas eventualidades, como por exemplo, eu me lembro de um caso em que demorou muito o processo porque no meio teve aquela greve dos caminhoneiros, aí não tinha como transportar presos. Nesse momento está tendo uma demora significativa porque não está sendo possível fazer audiências presenciais. Né? Então, veja, são elementos externos que podem fazer com que o processo demore. Então, vamos lá, voltando, já que vocês entenderam isso. O sujeito estava cumprindo uma pena, de repente saiu uma condenação, transitou em julgado uma condenação de um crime que ele já havia cometido no passado. Né? Crime que ele já havia cometido antes de iniciar o cumprimento dessa pena. O que acontece então? Chega agora uma carta de guia para o juiz de execução, indicando que houve uma condenação. O que o juiz de execução deve fazer agora? Ele deve unificar as penas. O juiz de execução vai unificar as penas e vai respeitar o limite dos 40 anos. Tá? Então, é o que vai ser feito agora. Uma outra hipótese: o sujeito pratica em concurso de crimes, vários crimes. Lá, 10 homicídios. Ele pega, digamos, 20 anos em cada homicídio. Vai dar quantos anos de cadeia para ele? 200 anos. Vai cumprir os 200 anos? Não, ele vai cumprir os 40, porque é o limite de cumprimento de pena no Brasil. Essa é a regra. E a exceção está prevista onde? No parágrafo 2º do artigo 75. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento de pena, repare que dado interessante, um fato que aconteceu depois do início do cumprimento de pena. Ou seja, esse sujeito praticou um crime durante o cumprimento da pena. Olha só que interessante. Faz-se a nova unificação, desprezando-se para esse fim o período já cumprido. Ou seja, vai ser desprezado pelo juiz da execução o tempo que o sujeito já cumpriu anteriormente por aquela primeira condenação, levando em consideração esse limite de 40 anos, ele vai ser esquecido, porque se ele já cumpriu anteriormente uma pena, começa agora com a unificação a contar a partir de agora um novo período. E aí, se eu somar o período atual com o período que ele já cumpriu, pode ultrapassar o limite dos 30 anos. Olha que coisa de louco. Mas o professor está confuso, eu não consegui entender. Então vamos, por exemplo. Sujeito condenado a 20 anos por um homicídio. Está cumprindo pena. Aí, de repente, ele mata um outro preso lá dentro do sistema prisional, lá dentro da cadeia. Mata um colega de cela dele. Ora, ele praticou um crime durante o cumprimento da pena. O que vai acontecer? Ele já estava cumprindo uma condenação de 20 anos. Já fazia 10 anos que ele estava preso, por exemplo. Surge agora uma nova condenação. Agora ele foi condenado a 40 anos. Olha só que coisa. Né? Circunstâncias lá foram bem graves. Tal. Ele foi condenado a 40 anos. Né? Teve causa de aumento de pena, lógico, para ultrapassar o limite lá dos 30. Ele foi condenado agora a 40. Eu pego esses 40 que ele foi condenado agora e somo
né, o juiz das execuções vai unificar com mais 10 que faltava para ele cumprir da condenação anterior. Então, olha que interessante, vai dar mais 50 anos para ele cumprir. Mas e os 10 que ele já cumpriu? Esquece. Então, quer dizer, vai somar esses 10 do passado? Vai somar. E aí, se a gente for ver, esse sujeito corre o risco de ficar quanto tempo cumprindo pena? 60 anos, né? 70 anos. Né? Vai adiante. Então, de acordo com os crimes que vai cometendo, se ele comete outros crimes lá dentro, vão somando. Porque os crimes que são cometidos durante o cumprimento da pena, eles somam àquele que o sujeito já havia cumprido. E não se respeita o limite dos 75 anos. Então, 75 anos, dos 40 anos, previsto lá no caput do artigo 75. Por que que isso acontece? Isso acontece porque senão, gente, não haveria como controlar um sujeito dentro do sistema prisional. Porque ele saberia, por exemplo, ele sabendo que tem um limite de 40 anos, né? Quando chegasse lá no 38º ano lá de cumprimento de pena dele, ou no 40º, vamos lá, no 35º, sairia matando todo mundo porque ele sabe que só ficaria mais 5, 3 ou 2 anos lá dentro preso. Então, o que aconteceria? Não se teria, aqui está marcado o limite de 40, de 30 anos, tá? Deixa eu arrumar aqui, arrumar um avião em voo, né? 40 anos. Olha lá, solução encontrada pelo legislador brasileiro para estabelecer a disciplina carcerária. No caso contrário, né, o condenado estaria imune a qualquer nova condenação, devido ao limite de 40 anos. Estava 30, já arrumei agora para 40. Né? Depois você dá uma checada no material, vê se está 40. Né? Mas tá porque eu vou arrumar, mas dá uma olhada aí. Né? Então, poderia ficar como se fosse impune. Por isso existe esse limite, né, que foi ampliado recentemente para 40. Bom, ok, doutores, vamos na sequência então do estudo. Né? Agora nós vamos ver acerca do quê? Da classificação das penas. As penas elas são privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Isso nós já vimos, já sabemos, é estabelecido pelo artigo 33. E aí a gente já viu também que as penas privativas de liberdade, que são aquelas que vedam, que limitam o direito de locomoção do agente, elas têm 3 espécies: a de reclusão, que é mais grave, a de detenção, que é mais branda, e a de prisão simples, que é aquela aplicada às contravenções penais, que na prática a gente sabe que não existe. Né? Então ficam aí a reclusão e a detenção, que inclusive no Brasil são cumpridas, né, não da maneira exata com as quais são previstas em lei. Nós sabemos disso, há uma certa relativização. A detenção muitas vezes é cumprida como se fosse num regime mais brando, no aberto, né? Na verdade, o que a gente vai falar agora, para encaixar melhor esse raciocínio com relação ao cumprimento das penas de reclusão e de detenção. A de reclusão, ela é sempre mais rigorosa, tem um rigor carcerário maior. A de detenção, mais brando, né? E a prisão simples não existe. Mas o que importa, mais do que falar sobre as penas, inclusive a gente muitas vezes confunde esse entendimento, é falar do regime prisional. O regime prisional, o sistema penitenciário, é mais importante do que propriamente a espécie da pena. Veja, são 3: o regime fechado, semiaberto e o aberto. A de reclusão pode ser cumprida em qualquer dos 3 regimes, né, inicialmente. Pode iniciar em qualquer dos 3, pode ser cumprido também em qualquer dos 3. A de detenção não pode iniciar no fechado, só pode iniciar no semiaberto ou no aberto. Tá? E a prisão simples vai ser sempre no aberto. Prisão simples não tem semiaberto nem fechado. Bom, dito isso, vamos analisar então como que funciona na prática esse sistema de progressão de regime. O sistema escolhido pelo legislador brasileiro foi o sistema inglês, que é a progressão por merecimento. Então a ideia que se parte é de que o sujeito inicie no regime mais grave, no regime mais rigoroso, e vá caminhando em direção ao regime mais brando, de acordo com o que ele vai cumprindo pena, de acordo com o que ele tem demonstrado bom comportamento. Porque, como requisitos da progressão de regime, nós temos 2. Um subjetivo, que é o bom comportamento do agente, e um outro objetivo, que é o tempo de cumprimento de pena. Então, veja, o regime prisional é fixado, o momento de fixação dele é na sentença condenatória. Ali é o juiz sentenciante que faz que vai fixar
o regime prisional inicial? Se a gente estivesse na sala de aula, né, até posso colocar isso na prova, não sei, mas fatalmente cairia na prova se a gente estivesse, né, em tempos normais, eu perguntaria quem fixa o regime inicial de cumprimento de pena. Não é o juiz da execução. O juiz da execução, que é aquele... Engraçado, quando transita em julgado, é um outro juiz que toma conta do processo. Aquele processo termina, o processo de conhecimento, e começa um processo de execução. Ou, se preferir, acaba a fase do conhecimento e inicia a fase da execução. E aí, eu digo processo, prefiro dizer processo, porque troca até o número. Você tem um número de processo, que é de conhecimento, e um outro número de processo, que é da execução. As varas mudam, né? Deixa de tramitar numa vara especializada ou numa vara criminal e passa a tramitar pela vara das execuções penais, né? Ou vara das execuções criminais, como é a denominação usual, né? A VEC, como vocês devem ouvir falar. Então ali começa o processo de execução. Ok, então muda numeração, muda inclusive o juiz. Tá? Mas o regime prisional inicial é fixado pelo juiz sentenciante. Então, e ele deve ser seguido, salvo as execuções. Quais são as execuções? Salvo as exceções. Quais são as exceções aqui? Em ocorrendo progressão ou regressão. Pode haver regressão também. Então, o sistema que o legislador brasileiro adotou, o sistema inglês é o sistema progressivo, né, que determina que a pena deve iniciar-se no regime mais gravoso e progredindo em sentido ao mais brando. Tá? Mas aí vamos ver como é que funciona essa progressão. Aonde que está previsto esse critério objetivo com relação ao prazo? Antes era muito simples, né? Antes, como é que a gente fazia isso daqui? Antes do pacote anticrimes, que também modificou essa matéria que a gente está estudando. Antes era um padrão de 1/6 da pena para os crimes comuns, né? E aí, quando se tratava de crimes hediondos, se verificava se o sujeito era primário ou reincidente. Então, qualquer crime, o que é crime comum? É aquele que não é hediondo. E o que significa ser hediondo no Brasil? Significa que tem um tratamento penal mais rigoroso que os demais crimes. Mas quais têm esse tratamento penal mais rigoroso? São aqueles que são previstos na Lei 8.079 de 90. O legislador brasileiro ele escolheu como critério, né, uma previsão de um rol específico onde constam lá os crimes que são previstos como hediondos e os considerados ou equiparados hediondos. Né? Previsto como hediondo, está lá, se vocês observarem a Lei 8.079 de 90 com as modificações que ela sofreu. Está lá o homicídio qualificado, está lá o latrocínio, está o estupro. E vão ver também que está previsto como equiparado a hediondo o tráfico de drogas. Olha que interessante. E aí, então, o que se fazia? Se analisava se o sujeito... Primeira coisa que eu ia verificar na progressão, eu olhava o tipo de crime, espécie de crime que o sujeito praticou. Se era hediondo, aí vinha uma pergunta: é primário ou reincidente? Porque se for primário, vai progredir de regime após cumprimento de 2/5 da pena, possuindo um bom comportamento. E se é reincidente, sendo crime hediondo, aí 3/5. Olha, isso foi antes da Lei 13.964 de 2019, que é o chamado pacote anticrimes. Agora, na atual redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, da LEP, ficou da seguinte forma: você tem que imaginar uma tabelinha. Então, aqui está a tabelinha, eu já montei no material, está para vocês aí, de maneira bem didática para a gente ver. Agora se considera o quê? Né? Vai se progredir de regime tendo bom comportamento após o cumprimento de 16% da pena. Se for primário e o delito for sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então agora, repare que a gente nem começa a discutir ainda se o sujeito praticou crime hediondo ou não. Né? Primeiro, agora é o seguinte, o padrão é, se for primário e o delito for sem violência ou grave ameaça, né, 16%. E se for reincidente? Delito sem violência ou grave ameaça, 20%. Cara, quem é reincidente? Reincidente é aquele que já tem uma condenação transitada em julgado. Esse é o reincidente. Reincidente é aquele que já tem uma condenação transitada em julgado. No Brasil ou no exterior. Agora, se não tem, se ainda cabe algum recurso, tem que ser considerado o sujeito como primário. Bom, e olha no que isso vai implicar, essa circunstância agravante. O que ela vai
implicar? Aqui também na progressão de regime. Bom, então, na sequência, se for primário e o delito contiver violência ou grave ameaça, né, 25%, cumpre 25% da pena se for primário e o delito contiver, né, elementar violência ou grave ameaça. Então, vamos dar uns exemplos, vai. No primeiro caso lá, delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, furto, estelionato, né? Tráfico de drogas, né? Em tese seria, mas a gente vai ver lá embaixo que vai dar uma modificaçãozinha, porque ele é equiparado a hediondo, então não entra aqui, tem que prestar atenção nisso também, né? Então agora se exige muito mais atenção na hora da verificação da progressão do regime. Bom, e esses com violência e grave ameaça, o que a gente tem? A gente tem estupro, a gente tem roubo, né? Então esses aí já não entram, já tem que se verificar se o sujeito, se tem violência ou grave ameaça, aí ele é primário 25%, e se for reincidente 30%. 40% se o primário, se o sujeito for primário, e o delito for definido ou equiparado como crime hediondo. Aí tem que olhar na lei dos crimes hediondos e ver a previsão. Um exemplo aqui, ó, vai dar o estupro. Eu acabei de mencionar o estupro ali no 30%, esqueça, não dá porque o estupro é considerado hediondo. Bom, e aqui o tráfico de drogas. Eu mencionei agora há pouco o tráfico de drogas, não dá porque aqui, ó, tráfico de drogas entra aqui, porque é equiparado a hediondo. Vamos lá, 50%. Se for primário e tratar-se de crime hediondo com resultado morte. Agora observe mais um elemento, ó, resultado morte. E aí, além dos 50%, fica vedado o livramento condicional. O que é o livramento condicional? Depois de cumprir determinado período, é possível que o sujeito, né, tenha o restante da pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos. A gente vai ver isso adiante. Bom, os mesmos 50% estabelecido. Se exercer o comando de organização criminosa na estrutura estruturada para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Então, tá aí, chefe de grupo de extermínio, de milícia, de tráfico de drogas. E aqui, até a doutrina considera que exercer essa atividade de chefia pode ser individual ou coletiva. Pode ser sócio do empreendimento criminoso, entra da mesma forma. Tá? 50% se a condenação for pela prática de crime de constituição de milícia privada. Olha aí, de maneira específica, que eu acabei de falar sobre as milícias. 60% se for reincidente na prática de delito, definido ou equiparado como crime hediondo. E 70%, agora veja só, vai cumprir praticamente a pena integral, né? Se for reincidente na prática de delito, definido como crime hediondo, com o resultado morte, né? Vedado também aqui o livramento condicional. Então vejam, já há algum tempo, a doutrina, a jurisprudência discutia, né, mas a doutrina, né, a jurisprudência decide caso prático, mas a doutrina, a sociedade como um todo, vinha questionando o cumprimento de pena no Brasil. É muita moleza, o pessoal não é, ninguém fica preso o tempo que é condenado, é sempre cumpre só um pouquinho, logo logo sai. Né? Agora houve um enrijecimento, né, significativo. Eu nunca achei que não que fosse pouco tempo. É tempo significativo sempre, com certeza é. E agora está sendo tratado com maior rigor, sem dúvida. Agora, o Instituto da Progressão ele é muito importante porque ele prepara o sujeito para retornar ao convívio social. Isso é muito importante, porque se ele fica muito tempo num sistema que não funciona também, ele se degrada. O ideal agora, que já se modificou, já se está se obrigando o sujeito a ficar mais tempo dentro do regime prisional, é se adequar, né, aos presídios a uma realidade. Qual vai ter gente que vai ficar lá mais tempo e prepará-lo para se ressociabilizar. Por exemplo, penso eu, não adianta nada aprender o cara muito tempo se ele não aprende lá, por exemplo, uma profissão. Que estímulo ele vai ter para sair do sistema prisional e viver como um ser humano qualquer, como um membro da sociedade de bem que sobrevive trabalhando, se ele não tem formação, por exemplo. Aqui a gente vê o nível de desemprego como é que está, tem muita gente com formação que não tem emprego, imagina quem não tem formação. E aí o que acontece? Quando o Estado vira as costas, o mundo do crime abriga esse sujeito. Traz, se ele ficar também muito tempo lá fazendo a faculdade do crime, convivendo com outros criminosos sem poder ter uma oportunidade de melhora, ele vai fazer o quê? Ele vai se especializar na prática do crime. E aí muitos que caem no sistema prisional acabam se filiando às organizações criminosas, que realmente não tem outra opção.
Bom, então fica aí. Agora observe de maneira técnica sobre a progressão. Tem que agora tem que fazer continha. O pessoal do direito não gosta de fazer continha, mas nesse caso aqui é uma das poucas hipóteses que a gente tem que fazer continha. Bom, inclusive, gente, é uma área que eu não gosto de atuar, eu não atuo na fase de execução. Formem-se logo, que meus clientes, eu vou até a fase de conhecimento, quando não tiver mais recursos, começar a fazer execução, aí eu indico um colega, né? E gosto de indicar muitos alunos da FACIC, né? Ex-alunos da FACIC, e agora vou indicar da FASC também. Né? Bom, reincidência. Nós já vimos aí com relação à reincidência, né? Acabei de falar agora há pouco. Só certificando, você verifica quem é reincidente observando o artigo 63 do Código Penal. Ok? Então, atenção. A lei dos crimes hediondos, ela vedava a progressão de regimes nos crimes considerados hediondos. Isso daí, quando a Lei 8.072 de 90 nasceu, ela vinha com uma vedação expressa. Aí, várias ações foram discutidas no Supremo Tribunal Federal e acabou se firmando o entendimento que era inconstitucional vedar a progressão de regime. Aí a lei foi modificando, ela passou a exigir o regime fechado, inicial fechado. O que é isso? Passou a se atender ao princípio da individualização das penas. Eu ainda considero, de maneira particular, violação ao princípio da individualização da pena obrigar a iniciar em determinado regime. Porque cada caso é um caso. O juiz tem que analisar as circunstâncias de acordo com o caso prático. E nós já estudamos em outras aulas, inclusive na última aula nossa, que nós somos julgados não só pelo que fazemos, mas também por quem somos. Então, é importantíssimo que o juiz se atenha às circunstâncias do caso prático e também a elementos subjetivos que são trazidos com relação às qualidades pessoais do autor do crime, para então estabelecer uma sentença justa, correta, que atenda às finalidades da pena, que respeite ao princípio da individualização. Quanto mais regra tiver para isso, mais perigoso fica. Alguns entendem até o contrário. Quanto menos regra, quanto mais deixar na mão do juiz, mais perigoso é. Entendo eu. Deveríamos ter um meio termo aqui. Um regramento básico, mas com uma certa flexibilidade, uma certa possibilidade do juiz equacionar melhor essas variáveis que são trazidas pela lei. Bom? Vamos lá. Atenção, a Lei 10.763 de 2006 acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 33. Passou a estabelecer que o condenado em crime contra a administração pública, peculato, corrupção, observem os crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, terá a progressão de regime condicionada à reparação do dano que causou, devendo a devolução do produto do ilícito praticado ou com acréscimos legais. Olha que interessante. Além, aqui, nos crimes contra a administração pública, nós temos um outro requisito, que é trazido pela Lei 10.763 de 2006, que é condenado por um crime contra a administração pública, que onde há dano ao patrimônio público ou apropriação de patrimônio público ou de valores relacionados ao patrimônio público, fica condicionado à progressão de regime e à devolução. Então, não é tão simples. Muita gente no passado queria, vamos considerar crime contra a administração pública como hediondo. Eu sempre fui contrário. Por quê? Não há necessidade disso. Vejam aqui que já há obrigação, para poder haver progressão, que se repare o dano e restitua a coisa. O que, em grandes somas, implica em quê? Em obrigar o sujeito a cumprir o regime integralmente fechado. Alguns perguntam assim, professor, por que tem aí umas condenações de 200 anos, 300 anos, se o cara só pode cumprir o limite? Antes perguntava 30, agora pergunta 40. Por quê? Vai estar relacionado, como eu já disse agora há pouco, principalmente à progressão de regime. Porque alguém condenado a 200 anos, se você for fazer as contas, de acordo com aquela tabelinha ali, ó, que a gente viu, ele vai acabar cumprindo a pena integralmente fechada. Né? Mesmo se você considera 16%, ele vai acabar cumprindo os 40 anos em regime fechado. Bom? Importante. Algo recente. O Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da relativização do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas minorado. Nossa, professor, não entendi nada, confusão, explica isso aí direitinho. Vamos lá, de maneira mais simples. Quando se pratica um tráfico de drogas e o juiz concede a redução de pena, com base no parágrafo 4º do artigo 33, o Supremo entende que, neste caso, que é o chamado tráfico de drogas privilegiado ou minorado, não há que se reconhecer o caráter hediondo dessa conduta. Essa conduta não é reconhecida como hedionda. Inclusive, depois do habeas corpus 97.256 do Rio Grande do Sul,
quiser ler na íntegra, busque aí na internet, vai achar o habeas corpus inteiro, vai entender a fundamentação dos ministros do Supremo, né? Foi editada a resolução número 5 do Senado Federal, número 5 de 2012. E essa resolução número 5 de 2012 afasta o caráter hediondo da conduta de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo. Só para a gente, não é matéria nossa agora, mas vamos dar uma pinceladinha para dar uma olhada aqui, quais circunstâncias se tem esse tráfico minorado. Parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, o caput trata do tráfico de drogas e o parágrafo 1º da equiparação de condutas ao tráfico. As penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Vedada a conversão em penas restritivas de direitos. Olha lá. Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Repare, né? Vedada a conversão em penas restritivas de direitos. Não pode mais. Ok? Vejam o que está estabelecido com relação à resolução número 5 de 2012 do habeas corpus do Senado, que relativizou a possibilidade. Então, atualmente, pode sim ser convertida essa pena, que geralmente é uma pena de tráfico de drogas. Se tem todas as circunstâncias favoráveis. O sujeito é primário, lógico, senão não se encaixaria aqui. Veja como o requisito é ser primário. Tem bons antecedentes. Olha lá. Não se dedica a atividade criminosa, nem integra. É aquele criminoso habitual, traficante habitual, né? Não tinha por que fazer, ocasional, não tinha por que fazer, acabou fazendo, né? Traficante ocasional, não habitual. Vamos lá. Acabou fazendo um tráfico de drogas. Aí eu tive um cliente que aconteceu justamente isso. O cara trabalhava, tinha um emprego formal, tudo direitinho, de repente ele começou, a esposa engravidou, teve filho, complicou na gravidez, nasceu filho com problema de saúde, o salário dele não dava, o que ele fez? Aceitou o convite de um amigo, foi vender drogas. Primeiro dia que ele foi vender, a polícia pegou ele. E aí, explicamos tudo para o magistrado, pedimos, né, o reconhecimento. Ele tinha lá o emprego, registro em carteira, tudo direitinho, ele não era um traficante habitual. Ele foi ocasional em razão das circunstâncias. Justifica? Não justifica. Estou pedindo absolvição? Não estou pedindo absolvição. Mas eu pedi ao juiz que reconhecesse, né, o tráfico privilegiado dessa figura minorada do parágrafo 4º, e o juiz concedeu e reduziu a pena, e a pena ficou 5 anos, foi reduzida no limite máximo, ficou lá 2 anos e pouquinho. E aí, para que prender alguém nesse curto período de tempo? Né? Pedir a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e ele concedeu. Inclusive, é interessante, eu tenho a sentença até hoje, pena a não ser presencial, senão eu mostraria a sentença lá, em que ele coloca, até faço aqui as homenagens ao excelente juiz da cidade da comarca de Guaratinguetá, o Arion, que escreveu lá: embora não seja esse o entendimento deste magistrado, em atenção ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, determina a relativização do caráter hediondo da conduta e passa a estabelecer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. E deu lá a sentença, perfeita. Eu achei maravilhoso que o Arion colocou que não era o posicionamento pessoal dele, mas ele respeitava o entendimento do Supremo e assim entenderia. Maravilhosa a decisão. Um juiz, olha, excepcional. Tá aqui. É a aplicação. Eu gosto de... É uma pena a gente não ter aulas presenciais, mas na videoaula eu procuro trazer para vocês o máximo possível da minha experiência, dividindo também com a prática. Experiência prática, dividindo com vocês não só a parte teórica, mas também essa parte mais efetiva da atuação do direito penal. Vamos lá. Atenção, leciona o André Stefan, que se não houver vaga em colônia penal, o sentenciado faz jus à progressão não pode aguardar em regime fechado a abertura de vaga no semiaberto. Nessa excepcional situação, facultar-se-á esperar a abertura de vaga em casa de albergado, que não existe em lugar nenhum. O que o juiz tem que fazer? Se não tem vaga, o sujeito acabou de garantir vaga para o semiaberto e acabou de garantir o direito dele ao semiaberto, mas não tem vaga e ele está no fechado, joga direto para o aberto. Mas em caso de progressão não tem como... Não, ele pode esperar? Não pode esperar, porque ele já adquiriu o direito. Então, o preso não pode aguardar no regime mais gravoso. É o entendimento firmado na súmula 716
do STF que admite a progressão de regime. Olha que interessante, a súmula 716 do STF admite a progressão de regime antes do trânsito em julgado da decisão. Ou seja, o preso provisório tem direito à progressão de regime? Tem. Se ele cumprir o lapso temporal, que a gente chama, e tendo um bom comportamento, mesmo que ainda não se trate de execução definitiva, ele tem direito à progressão. Isso acontece por quê? Porque os recursos no Brasil demoram muito, né? Inclusive, eu recentemente tive um caso em que eu fiz a parte de instrução, montei a instrução, o sujeito foi condenado, eu apelei da decisão, e nesse meio tempo ele teve direito ao lapso, a família contratou um outro advogado que entrou com pedido de progressão. E aí, antes da decisão do pedido de progressão, o que aconteceu? Ele foi absolvido no Tribunal de Justiça. A minha apelação foi julgada procedente. Então ele foi posto em liberdade. Olha para vocês verem, ele já tinha tempo para progredir de regime quando saiu a decisão da apelação. Olha o sofrimento da pessoa. Inocente, que foi condenado em primeira instância, comprovada a sua inocência no segundo grau de jurisdição, ele ficou tanto tempo preso que já tinha direito à progressão de regime. Olha que absurdo. Então, Brasil. Então, eu sempre penso, o que será que tem que mudar? Será que tem que mudar a legislação? Precisa uma reforma legislativa urgente? Na minha opinião, não. A gente precisa primeiro colocar em prática a lei que a gente já tem, né, dando condições para o seu cumprimento de maneira adequada, para então depois mudar a legislação. Na minha modesta opinião de professor de direito penal e de advogado militante, o problema está muito mais na execução, no poder executivo, na forma com qual se executa a legislação, do que propriamente na necessidade de uma reforma legislativa. Bom, seguindo, vamos tratar de progressão, remissão e detração. Progressão é a transferência de um condenado de um regime mais gravoso para um regime... Perdão, vamos lá. Regressão é a transferência de um condenado de um regime, está cumprindo pena, para um regime mais gravoso. Lembrando que a progressão ela caminha em direção ao mais leve. Aqui ele vai regredir, ele vai voltar para um mais gravoso. E qual hipótese acontece isso? Quando ele pratica um crime doloso, né, ou uma falta grave. Essa primeira parte, quando ele pratica um crime doloso, é questionadíssimo na doutrina. Porque quando que eu vou ter certeza que alguém praticou um crime doloso? Quando eu tiver a condenação do sujeito transitado e julgado. Até então resta dúvida. Olha o exemplo desse meu cliente que foi absolvido na apelação anos depois, né? Digamos, imagina se gera uma regressão dele aqui e depois ele é absolvido. Quem que paga esse tempo para ele? Tem dinheiro no mundo, indenização que vai pagar, que vale a pena para ele, que vai devolver o tempo dele no regime mais gravoso? Não tem. Então essa primeira parte é questionável, a segunda não. A segunda já é feita uma análise administrativa, tem um processo administrativo, com direito ao contraditório, ampla defesa, onde se verifica se ele praticou ou não a falta grave. É o artigo 50 da Lei de Execuções Penais. Olha aí, vamos entender quais são as hipóteses de falta grave. Artigo 50 da Lei de Execuções Penais. Vamos lá. Comete falta grave, condenado à pena privativa de liberdade que iniciar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Né? O que é isso? Chamado motim. Né? Fugir. Reparem uma coisa interessante aqui. A fuga pura e simples do preso, sem violência ou grave ameaça, sem dano ao patrimônio público, não constitui crime. Constitui falta grave. Mas crime não. Falta grave vai fazer com que o sujeito, a princípio, né, vá regredir de regime. Tem outra penalidade. Inciso 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Qual instrumento é esse? A lei não fala, você tem que interpretar de acordo com o caso prático. Pegou uma escova de dente, deu uma limada nela, transformou numa faca. Possibilidade. Provocar acidente de trabalho. Lógico, aqui provocar acidente de trabalho tem que ser de maneira dolosa, não pode ser de maneira culposa. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Então, se o sujeito está no regime aberto e descumpre uma das medidas, por exemplo, de frequentar determinados locais no período noturno, ele pode regredir do semiaberto, do regime aberto para o semiaberto, que é mais grave. Bom, e não observar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Depois a gente dá uma olhada lá e vê quais são essas circunstâncias que estão previstas. Eu, na verdade, me esqueci
de deixar no próximo slide, mas depois, por favor, deem uma olhadinha. 7. Né, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Aqui é o que acontece com o preso nessas circunstâncias. E quem leva o celular para lá acaba praticando também um crime próprio, um crime previsto em lei. Olha só o que mais, né? O disposto nesse artigo aplica-se também no que couber ao preso provisório, porque a gente sabe que o preso provisório pode ter uma execução provisória da pena, né, quando, né, é determinada a sua prisão preventiva. Agora, antes eu parava aqui essa aula, agora eu tenho que seguir, porque foi introduzido pelo pacote anticrimes, né, mais um inciso aí ao artigo 50, o inciso 8. Recusar a submeter-se ao procedimento de identificação genético. Agora, o preso por lei, obrigado a se submeter ao perfil de identificação genética. Aquele banco de dados que os Estados Unidos já tem, que vocês estão cansados de ver nos filmes. Bom, se ele se recusa, pratica crime? Não, ele pratica uma falta grave. Vai ser feita à força? Não, mas ele vai ser considerado a falta grave e ele vai, entre outras coisas, regredir de regime. Bom? B. Sofrer condenação em crime anterior cuja pena somada ao restante da execução torna incompatível com o regime. Olha que interessante. Então, por exemplo, o sujeito foi condenado lá no regime, praticou um crime de detenção. Detenção. O juiz das execuções vai agora sentenciar. Perdão, o juiz das execuções não. O juiz sentenciante vai executar agora. O crime que ele praticou é penado com detenção. Qual o regime inicial mais gravoso que o juiz pode considerar? É o semiaberto. Não pode iniciar no crime penado com detenção no regime fechado. E o sujeito inicia o cumprimento da pena de detenção no regime semiaberto. Aí olha que interessante, surge uma nova condenação. E aí o juiz das execuções recebe uma carta de guia e tem que fazer a unificação das penas. Só que essa nova condenação dele, por um fato que ele já tinha praticado antes do início de cumprimento de pena, traz uma pena de reclusão, com regime fechado. O que acontece agora, então? Ele termina de cumprir essa pena no semiaberto e depois vai cumprir a nova condenação no fechado? Não, não é isso. O que acontece? Suspende-se aqui a execução no semiaberto, ele cumpre primeiro a do fechado e depois, quando ele progredir para o semiaberto, aí se soma o restante do período de cumprimento dessa pena. É isso que acontece nessa hipótese. Ok? Quando frustrar os fins de execução ou não pagar, podendo a multa cumulamente imposta. Então o sujeito, olha, se for condenado à multa e não paga a multa, ele pode ser considerado uma falta grave. Ele podendo pagar, não faz. Bom, artigo 118 da Lei de Execuções Penais. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, mais rigorosos, quando condenado. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Primeira hipótese, nós já vimos, é difícil, né? Inciso 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. Aí, fazendo menção ao artigo 111 da Lei de Execuções Penais. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar a fim de execução ou não pagar a pena, não pagar, podendo fazê-lo, a pena de multa cumulativamente imposta. Na hipótese do inciso 1 do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Por quê? Para que ele possa justificar a razão pela qual não pagou a pena de multa. Bom, atenção, a progressão por saltos é impossível. Preste atenção nisso, não pode haver progressão por saltos. Mas nós sabemos que a regressão pode. A regressão pode, progressão não. Por exemplo, o sujeito está no regime aberto. Ele iniciou no fechado, progrediu para o semiaberto e agora, nesse momento, está cumprindo no aberto. Aí surge uma condenação por um crime anterior, que recomenda a condenação à pena de reclusão com início de cumprimento de pena no fechado. O que acontece com esse sujeito que está no aberto por aquela primeira condenação? Ele vai regredir para o fechado, vai pular o semiaberto, porque tem que atender essa nova condenação. Então, nesse caso, se consegue. Nesse caso, por exceção, pode haver a chamada regressão por salto. Progressão não dá. Não dá para alguém passar direto do regime fechado para o aberto. Bom, então,
é isso que a gente está colocando aqui é, com o artigo 118, com o artigo 33, parágrafo 1º, primeira figura do Código Penal. E aqui o 118 é da Lei de Execuções Penais. Ok? Muito bem. E aí, nesse caso, veja, inicia-se uma nova contagem de prazo. Olha que interessante. Sobrevindo condenação por novo crime, tornando incabível o regime atual, inicia-se uma nova contagem de prazo. Pois bem, o que é remissão? A remissão é um instituto pelo qual o sujeito tem abatido no seu cumprimento de pena um dia para cada 3 dias que ele trabalha. Também é possível a remissão pelo estudo, como a gente vai ver mais adiante, né? Então, olha que interessante, a remissão é o abatimento do tempo do cumprimento de pena de um dia para cada 3 dias de trabalho. A do estudo, ela acontece de maneira diferente, a gente vai ver mais adiante. Eu separei uma sequência só para isso. Por outro lado, o preso que cometer falta grave perderá 1/3 do tempo remido. Olha que interessante. Então, além de regredir no regime, como consequência ele perde 1/3 do tempo remido. E isso aí foi discutido no STF, sobre perder esse tempo remido. O ministro Marco Aurélio de Mello, inclusive, entendeu que deveria seguir a regra prevista na Lei de Execuções Penais, no artigo 58, que informa que o isolamento, a suspensão, a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias. Né? Então, o ministro Marco Aurélio entendia que deveria ser, quando o sujeito praticasse uma falta grave, limitado o perdimento de tempo cumprido de pena a 30 dias, mas ele foi voto vencido, como sempre, o ministro Marco Aurélio voto vencido, mas eu gosto muito dele, né, de seus entendimentos, e acabou se firmando o entendimento de que se perde também 1/3 do tempo remido. Né? Remido, você sabe que a remissão é o tempo que o sujeito trabalhou, né, ou estudou e teve o abatimento na pena. Pois bem, detração. Não confunda remissão com detração. Deixa eu mostrar uma outra coisinha importante aqui que eu passei rapidinho e não mostrei. Remissão aqui é com C cedilha. Pelo amor de Deus, não esqueça, não escreva remissão com 2 S, que é um outro instituto do direito civil que eu nem imagino para que serve. Bom, eu não conheço direito civil, meu negócio é penal. Aqui é com cedilha, ok? Detração é o cômputo do tempo, o abatimento do tempo, do período em que o sujeito ficou preso antes de iniciar a execução penal. Que ele pode ficar preso, por exemplo, em flagrante delito, pode ficar preso temporariamente, pode ficar preso administrativamente, pode ter ficado internado em um hospital de custódia, né, ou em estabelecimento similar, no Brasil, no estrangeiro. Esse tempo que ele é preso de maneira preventiva é abatido na pena. Olha que interessante. E cabe ao juiz das execuções decidir sobre regressão, progressão, detração ou remissão, de acordo com o que está previsto no artigo 66, inciso 2, a linha B e C da lei. Então, olha que interessante, o tempo que o sujeito ficou preso antes da decisão é abatido no final da pena. Bom, aqui eu fiz uma tabelinha para falar sobre os regimes prisionais, né? Depois vocês já viram essa tabelinha no primeiro período, mas dê uma olhada de novo com mais calma. Vou mostrar para vocês a situação atual dos regimes prisionais no Brasil. Bom, prisão simples é algo que não existe. Né? Prisão simples, aqui, os crimes apenados com prisão simples, as contravenções penais que combinam como pena prisão simples. Então, crime não tem como previsão como combinação prisão simples, só contravenção penal. Para mim já deveria ter acabado há muito tempo, isso não serve para nada. É tudo delito de menor potencial ofensivo, vai pelo juizado especial, acaba tudo em cesta básica. Tem uma previsão aqui, então, o slide, dá uma paradinha agora, leia. Bom, é só para você ver que existe na teoria, na prática, esqueça. Bom, e aí isso aqui acaba em cesta básica, não vou nem me delongar mais no material, a gente trata um pouquinho mais sobre isso. Os regimes penitenciários, as distinções, vocês já conhecem. O regime fechado é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto deveria ser cumprido nas colônias agrícola ou industrial ou estabelecimentos similares, que na prática a gente sabe que muitas vezes pode ser prestado serviço externo. Né? O sujeito só se recolhe, trabalha durante o dia, se recolhe à noite. E o regime aberto, que deveria ser cumprido na casa de albergado, que não existe em lugar nenhum, é feito com restrição de direitos, né? E a gente sabe que na prática não tem uma fiscalização efetiva. Só se o sujeito der muito azar de ser pego, né, fora da comarca por mais de 7 dias, ser pego, por exemplo, descumprindo no estabelecimento de índole duvidosa, quando tem essa proibição, quando muito. Bom, tem que ser pego em flagrante lá, porque senão, no contrário, não tem uma fiscalização efetiva acerca disso. Né?
O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado pelo juiz sentenciante e não poderá ser alterado pelo juiz de execução, salvo nos casos de progressão ou de regressão. Já dissemos sobre isso. O juiz sentenciante deverá levar em conta uma série de fatores: a espécie de pena, reclusão, detenção, a quantidade da pena, as circunstâncias judiciais, que nós já vimos no capítulo do artigo 59, né? Exceto nos crimes hediondos, que recomenda-se o fechado, mas nós já sabemos que há uma relativização ali com relação ao tráfico minorado. Bom, caminhando já para o finalzinho, as regras dos regimes prisionais, né? Vocês podem depois ver com calma no material. A gente vai ver local de cumprimento de pena, necessidade de exame criminológico e também regime de trabalho do preso. Bom, agora eu queria falar para vocês de maneira mais intensa, de maneira mais significativa, acerca da possibilidade de remissão pelo estudo, né? Olha só que interessante. A jurisprudência se consolidou nesse sentido, né? Depois a própria legislação veio, e olha que interessante, o início de tudo foi estabelecer uma analogia em bonum partem, trabalho com estudo. A gente não trabalha e estuda, todos nós não fazemos isso, então o preso, se fizer, não mereceria direito a uma remissão em razão disso. Estabeleceu-se que sim, foi o conteúdo da súmula 341 do STJ, que a partir de então passou a regulamentar a questão da seguinte forma. Olha que interessante, parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 126 da LEP. 1 dia de pena para cada 12 horas que o sujeito frequentar a escola. Então, reparem, a contagem de tempo aqui é diferente do trabalho. O sujeito tem até um acréscimo de 1/3, né, no tempo remido, no caso de conclusão de ensino fundamental, ensino médio superior, durante o cumprimento da pena, desde que seja certificado por órgão competente do sistema de educação. Olha que interessante isso. Então, além do abatimento de 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, quando ele conclui o curso, ainda diminui 1/3 na pena. Olha só se não tem como se recuperar, né? Se todos tivessem realmente acesso à educação, né? E aí, olha que interessante, né? Tudo isso tem que ser certificado, lógico, pelo diretor de escola, mas o Ministério da Justiça instituiu um projeto de remissão pela leitura dos presídios federais. Olha que interessante, no qual se concede, além do tempo que o sujeito tem de remissão pelo trabalho, pelo estudo, ainda pela leitura. Olha que coisa interessante, de acordo com esse projeto, são distribuídas obras literárias, filosóficas, científicas, clássicas, que o sujeito tem que ler com um prazo determinado de 20 a 30 dias. Olha que interessante. E após isso, ele tem que fazer uma resenha. E essa resenha é avaliada, ela passa por uma avaliação para comprovar que o sujeito efetivamente leu as obras. E olha que interessante, surge a possibilidade de remir até 48 dias no prazo de 12 meses, de acordo com a capacidade gerencial de cada unidade prisional. Até um tempo atrás vocês viram uma brincadeira que o pessoal fazia, que o Lula estava lendo muito na prisão lá. Então, se leu na prisão federal, com certeza poderia contar como tempo de remissão. Então, olha que interessante, se esse sistema fosse realmente levado a sério como deveria ser. Sujeito pode, olha que interessante, sujeito pode ter a remissão da pena pelo trabalho, pelo estudo e pela leitura. Não é o que a gente faz aqui fora. Se ele for treinado, né, se ele for reeducado, se ele for ressociabilizado para fazer essa sequência, ter essa conduta na vida carcerária dele, ele pode, ao sair do sistema prisional, manter essa mesma conduta, que é o que nós fazemos. O que nós, membros ativos da sociedade, fazemos? Todos nós não trabalhamos, e muito, não estudamos, né? Difícil, vocês estão assistindo videoaula e estão fazendo um curso, né? Eu sempre estou fazendo um ou outro curso, né, de especialização, um curso para me atualizar, tem que estar sempre atualizado para estar lecionando, né? E leitura, o tempo todo lendo, não tem como, não paro. Inclusive agora descobri uma coisa maravilhosa, o professor está um pouquinho atrasado, mas agora descobriu o Kindle, né, que é um aparelho, como se fosse um tablet, que comporta vários livros ali, né, e a leitura é boa, é fácil. Estou pensando em adquirir um, para vocês terem uma ideia, né? Porque facilita para transportar. Olha, não faz tudo parte de um esforço para a gente continuar a viver bem? É a mesma coisa se o preso for incentivado a isso, tenho certeza que colaborará muito com a sua ressocialização. Bom, doutores?
Bom, agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a previsão contida no artigo 53 da Lei de Execuções Penais, que informa que constituem sanções disciplinares a advertência verbal, a repreensão, a suspensão ou restrição de direitos, na forma do artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 dessa Lei de Execução Penal. E agora vejam o inciso 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Para alguns, o regime disciplinar diferenciado é um outro regime de cumprimento de pena. Eu, acompanhando o entendimento do professor Guilherme Souza Nucci, entendo que não se trata de um regime propriamente dito, né, mas sim uma espécie de sanção disciplinar aplicada, né, ou mesmo uma variação do regime fechado. Bom, então esse é o RDD que nós chamamos, o regime disciplinar diferenciado, que é o máximo de rigor carcerário. Bom, doutores, no material vai todo esse conteúdo. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando, não há tempo de tratarmos de maneira mais detida sobre outros assuntos. Eu gostaria muito de agradecer a paciência de vocês até agora, quase 55 minutos de videoaula. E eu tentei fazer o mais rápido possível, pessoal, é que é realmente muita coisa, ok? Fica aqui meu contato no WhatsApp, no Instagram, meu e-mail. O e-mail é mais difícil, eu sempre falo pro pessoal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado quando eu subir um novo vídeo. Assistam o pessoal do segundo período, os outros vídeos do primeiro período, para dar uma reciclada. Se quiserem adiantar a matéria com os outros vídeos que tratam de direito penal, parte especial 1 e 2, já podem ir fazendo, né? Que sempre complementa o estudo. Doutores e doutoras, um grande abraço, mais uma vez, obrigado por dividir comigo esses momentos de estudo com direito penal. Um grande abraço a todos.